Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Antônio Carlos. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Saudações Feliciano e todos os seguidores aqui do canal A Hora do Além. O meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 55 anos e vou compartilhar um relato que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu sou natural de Irati, no Paraná. Hoje eu moro aqui na capital. Eu não fui um bom aluno, faltava e acabei sendo reprovado no meio do ano letivo. Foi um baque para os meus pais. O meu pai não sabia nem ler e escrever, mal assinava o seu nome, e o sonho do meu pai era que eu me formasse. Isso trouxe uma tristeza para os meus pais. Eles conversaram com meu avô, e eu fui morar por um tempo com o meu avô na fazenda, na região de São José dos Pinhais. Eu teria que ajudar o meu avô em tudo que ele precisasse. Essa fazenda tinha uma parte que era arrendada para algumas famílias, e o meu avô cuidava de uma dessas partes. E o que chamava atenção era que nesse local haviam 2 cemitérios antigos. Um dos cemitérios era um cemitério dos escravos que morriam e eram sepultados naquele local. Era um pouco mais afastado da casa da fazenda. Já o outro cemitério era praticamente em frente à casa da fazenda. Se você saísse na janela, você conseguia ver os túmulos ao longe. O meu falecido avô, Antenor, ele era um senhor rústico que mal conversava. E a minha mãe, que era filha dele, sempre dizia que depois que a minha avó faleceu, ele ficou ainda mais calado. Os meus pais me levaram e os meus outros irmãos mais novos não foram conosco, ficaram com a nossa avó paterna. No bairro onde nós morávamos, lá na cidade de Irati, não era um bairro grande, mas comparado com aquela fazenda, onde você via gado, plantações e tudo mais, realmente era uma fazenda grande. O meu avô, quando me viu, mal me cumprimentou. Ele abraçou a minha mãe e conversou com o meu pai. Eu fiquei sentado em uma sala e fiquei reparando naqueles móveis antigos, alguns móveis conservados e outros deteriorados com o tempo. Já na primeira impressão que eu tive daquele local, foi como se tivesse alguma energia que permanecia ali. E eu decidi então andar por dentro daquele casarão. Realmente era um casarão bem antigo, da época do tempo da escravidão. Eu até cheguei a me sentir pequeno, com o tamanho daquelas janelas e portas enormes. Depois de um tempo, a minha mãe veio me procurar. Ela me disse que eu deveria respeitar o meu avô, que se eu fizesse isso, tudo ficaria bem. Ela e meu pai se despediram de mim, e eu fiquei com o meu avô. Naquela tarde, eu conheci outros funcionários que moravam naquele casarão. Era uma senhora que tinha por volta de uns 80 anos, mas ela era uma senhora saudável, que não demonstrava sua idade. Lá também morava sua neta e seu neto. Naquela noite, quando eu dormi naquele quarto enorme, com aqueles quadros antigos, móveis antigos, eu tive muita dificuldade de pegar no sono. No outro dia, foi uma das poucas vezes que eu ouvi a voz do meu avô. Ele já me fez levantar da cama antes do amanhecer e me passou as tarefas do dia. Não eram tantas tarefas assim. Eu teria que acompanhar o neto daquela senhora que morava lá na casa. O Romualdo era um rapaz simpático e conversador. Ele me passou os meus afazeres. Eu trabalhei durante a manhã. Almoçamos e chegou a parte da tarde. Lá vinha um senhor, bem velhinho, que andava todo torto. Quando eu cheguei próximo dele, eu não consegui desviar o meu olhar e fiquei olhando o jeito que ele caminhava. Ele veio rindo, dizendo que ele havia sofrido um acidente caindo de um cavalo na sua infância e acabou ficando com sequelas. O seu João também era um homem bem simpático. O seu João me disse as seguintes palavras: evite de chegar próximo dos túmulos, e foi embora para sua casa, que era uma certa distância do casarão da fazenda. Nessa noite, eu me deitei
e me virava de um lado para o outro na cama e não conseguia pegar no sono. Só que uma coisa chamou a minha atenção. Eu comecei a sentir um cheiro muito forte de vela. Eu cheguei até a abrir a porta e olhar no corredor para ver se alguém estava com alguma vela acesa, mas era um cheiro muito forte, como se estivesse dentro do quarto. Depois de algum tempo, sentindo aquele cheiro, eu abri a janela devagar, apenas deixando uma fresta aberta, e fiquei olhando para o cemitério que ficava do outro lado do casarão. Cemitério abandonado, escuro, sem iluminação. Enquanto eu olhava para o cemitério em frente, eu notei como se fosse uma pessoa caminhando na frente do casarão. Eu fixei meu olhar para ver o que era e abri um pouco mais a janela. E era uma mulher, com um vestido longo. Parecia que estava perdida naquele local. Só que aquela mulher olhou na direção da janela que eu estava. Eu tive certeza que ela estava vendo que eu estava ali. E aquela mulher apontou o dedo na minha direção. Então essa mulher foi andando na direção do portão do cemitério. E ela fez uma coisa que me deixou arrepiado, dos pés à cabeça. Ela atravessou um portão velho e todo enferrujado que ficava na entrada do cemitério. Foi como se o portão não estivesse ali. Eu, com muito medo, bati rápido a janela. Eu fiquei ali parado por algum tempo, com medo, e eu não consegui dormir o resto da noite. E eu não consegui pegar no sono. Já de manhã, quando eu fui tomar café, quando vi a primeira pessoa, que era aquela senhora que morava num casarão, eu disse que havia visto uma mulher. E ela me disse: evite de olhar o cemitério durante a madrugada e não vá próximo dos túmulos. Era a segunda pessoa que estava falando a mesma coisa. E quando eu insistia dizendo que aquela mulher havia atravessado o portão, foi como se aquela senhora não ligasse, se aquilo fosse algo comum. Eu trabalhei novamente naquela manhã e naquela tarde. E eu fiquei o dia todo pensando o que era aquilo. Quando foi escurecendo, eu fiquei com muito medo. Eu não tinha coragem de chegar e falar para o meu avô, e fui me deitar ainda mais cedo para ver se eu pegava no sono. Eu peguei no sono. Eu não sei dizer por quanto tempo eu dormi. Eu acordei no meio da madrugada. Eu senti um frio tremendo, e quando eu vi, eu estava descoberto. Eu recolhi meu cobertor e voltei a dormir. Passou algum tempo e eu senti aquele frio novamente, e quando eu olhei, o cobertor estava jogado no chão. Eu me levantei, peguei o cobertor, me cobri e voltei a dormir. Depois de algum tempo, aconteceu alguma coisa assustadora. Foi como se alguém puxasse o meu cobertor com tudo. Quando eu acordei assustado e olhei, não havia ninguém dentro daquele quarto. Meu Deus! Eu apenas peguei o travesseiro e cobri meu rosto e comecei a orar. Eu não consegui pregar os meus olhos e, com medo de tirar o travesseiro, eu fiquei por horas ali. Quando eu senti que os raios de sol entraram pela janela, eu saí correndo daquele quarto e fui contar para o meu avô. Quando eu contei, o meu avô apenas disse: troque de quarto. Ele disse isso e continuou tomando seu café. E durante o dia contei para os funcionários daquele local. E nenhum deles mostrava nenhum tipo de medo. Era como se aquilo fosse rotina para eles. E na noite seguinte, quando eu fui me deitar, o meu avô apenas disse: vá para o terceiro quarto. O terceiro quarto era um quarto que ficava no corredor. Nesse corredor havia mais 2 quartos. Só que nessa noite eu estava tão exausto que assim que eu me deitei eu já peguei no sono. E nada aconteceu. Eu acordei feliz no outro dia e me senti revigorado de ter dormido a noite toda. Antes de dormir, eu havia estendido a minha roupa em uma cadeira. E quando eu me levantei, eu vi que as minhas roupas estavam no pé da cama. Eu pensei, poderia ter sido meu avô ou algum empregado. Eu desci e perguntei para o meu avô se ele havia entrado no quarto, assim como os outros funcionários. E todos me disseram que não, que haviam dormido a noite toda. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui trabalhar naquela manhã. Nessa manhã eu trabalhei com o seu João. O seu João me contou várias histórias daquele local, do tempo da escravidão
de como eram os proprietários na época. E então seu João me disse: "Você quer quebrar o seu medo? Dê uma volta nos cemitérios e você verá." Eu andei primeiro pelo cemitério que ficava em frente à casa, cemitério ao qual eu vi aquela mulher entrando. Nada aconteceu. Fui para o cemitério dos escravos. Só que quando eu pisei meu pé naquele local, eu senti uma energia tão pesada que me deu até vontade de chorar. E eu voltei e falei para o seu João. E foi então que ele me disse que os dois cemitérios tinham energias pesadas. Eram energias que, quando você entrava naquele local, você tinha certos tipos de reações. Uns ficavam tristes, outros tinham sentimentos piores. O dia passou e novamente eu fui dormir naquele quarto, o quarto 3. Eu me deitei e novamente peguei no sono. Só que eu fui acordado de uma maneira que eu nunca poderia imaginar na minha vida. Alguém começou a me enforcar. Eu acordei em pânico, não conseguia respirar. E quando eu abri os meus olhos, eu não vi ninguém dentro do quarto, mas eu senti aquelas mãos frias apertando a minha garganta. E isso durou por alguns minutos que pareciam uma eternidade. Eu estava pensando até que eu iria morrer. E do nada aquelas mãos deixaram de apertar a minha garganta e me sufocar. E fiquei sentado sem entender. E olhava para todos os lados e não via nada. Eu me levantei e abri a janela para pegar um ar. E quando eu abri a janela e olhei na direção do cemitério, eu vi uma coisa que me deixa assustado até o dia de hoje. Eram cerca de umas 30 pessoas paradas na escuridão. Escravos, algumas pessoas com roupas de época. E o que mais me assustou era o que todos estavam apontando na direção do meu quarto. Eu bati aquela janela, saí correndo pelos corredores daquele casarão gritando pelo meu avô. O meu avô veio e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse que eu havia sido atacado. Ele pediu para que eu entrasse no seu quarto. Ele retirou de dentro de uma gaveta um livro com uma capa preta e começou a fazer uma oração. Era uma oração diferente que eu nunca havia ouvido na minha vida. Ele orou por alguns minutos e depois ficou ali, quieto, com os olhos fechados. Ele me olhou e disse: "A partir de hoje você vai dormir aqui comigo no quarto, pois logo você vai embora. Não durma em outro quarto." Meu avô ficou comigo o resto da noite contando histórias. Já de manhã, o meu avô então disse que aqueles cemitérios guardavam emoções, energias e também segredos daquele casarão. Muitos escravos foram mortos e sepultados naquele cemitério, que foram mortes muito brutais, com muito sofrimento. Já no cemitério em frente eram enterradas pessoas que moravam nas proximidades, como funcionários e vizinhos, que não eram escravos. O meu avô me disse que já havia presenciado coisas assustadoras dentro daquele casarão. Só que ele havia firmado um contrato com o proprietário por mais alguns anos, que ele relutou em deixar que eu fosse até o casarão e que ficasse com ele. Quando a minha mãe entrou em contato dizendo que queria me dar uma lição para que eu melhorasse na minha vida, ele aceitou. Ele me disse que eu apenas ficaria por mais uma semana naquele local. E durante esses dias, eu dormi no quarto do meu avô. Eu sentia um arrepio tremendo no meu corpo e acordava assustado, tendo pesadelos com alguém me enforcando. Até hoje eu não sei dizer quem eram aquelas pessoas ou o que eram e se eram pessoas que estavam lá na frente daquele cemitério. Se eram almas de pessoas que haviam falecido naquele local. Mas aquelas feições daquelas pessoas eu nunca vou esquecer. Principalmente o olhar daquela mulher que apontava na minha direção. E o medo que eu passei de morrer ali, sufocado, por mãos que eu não via. Eu nunca mais voltei naquela fazenda. E não tive mais contato com nenhum funcionário. O meu avô eu só vi mais algumas vezes, pois bem no final da sua vida ele foi internado em um hospital. E eu fui ficar um pouco com ele. Mas foi um belo momento de despedida do meu avô. Eu não sei dizer também que livro era aquele que ele leu. Até hoje eu não entendo. Alguns me disseram que era o livro de São Cipriano e outros livros. Mas eu não sei dizer, pois eu não me lembro bem as palavras daquelas orações.
Esses locais antigos guardam muitas energias, principalmente energias negativas. Essa fazenda foi vendida depois de muito tempo e já não existe mais. No local foi construído casas, um condomínio e hoje é uma região urbana. Mas eu trago as recordações de tudo que eu vivi naquele casarão, próximo aos cemitérios. Obrigado, Feliciano. Espero que os inscritos entendam tudo que eu contei aqui para vocês. Eu realmente tive que omitir alguns detalhes e alguns nomes, pois poderia prejudicar alguém. Que Deus abençoe. Em uma próxima oportunidade, eu enviarei um relato que aconteceu com o meu filho caçula. Abraços a todos. Muito obrigado, Antônio Carlos, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.